Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de salvação aqui, direto da Rádio Top Gospel e rádios parceiras. Estamos aqui agradecendo a Papai do Céu por tudo, pela minha e pela tua vida. Estamos conectados aqui, 8 horas e 5 minutinhos aí. Ouvimos um louvor aí sobre redes sociais. E é uma verdade, né, pessoal? A gente precisa filtrar algumas situações e eu quero abraçar um beijo no coração de cada um de vocês que estão aqui pelo canal do YouTube, que estão pelas rádios parceiras e por esses painéis maravilhosos. Eu quero já adentrar a um assunto para vocês todos, porque todos merecem não é nem uma justificativa, mas a questão de uma nota oficial que eu vou lançar agora para vocês, e o pessoal que está comigo nas rádios parceiras, lá no meu PV depois, podemos estar tratando dos esclarecimentos particulares, porque as pessoas que estão nos ouvindo talvez não vão entender por enquanto, mas eu vou só ler aqui na íntegra essa nota oficial. Mas antes eu quero agradecer a Deus por tudo, pela minha e pela tua vida e por cada um que está conectado em nome de Jesus, tá bom? Então a gente faz aqui essa questão aqui e agradecendo a vocês por tudo. O tempo que a gente passa aqui na terra, ele é muito precioso. Então eu vim orando a Deus para que eu pudesse estar fazendo essa mudança, não só uma mudança, mas uma transformação interior. Professor Mota, o pouco que alguém me conhece, sabe que eu não sou homem de estar mentindo ou falando de algo nas redes sociais que não seja edificante para todos nós. A saudade sempre vai continuar. Não estou aqui me despedindo para ir para o céu ainda, né, Júlio César? Vou fazer um pouquinho de comentário aqui para vocês, mas eu quero ler na íntegra essa questão da nota oficial, justamente para estar deixando informado a todos os nossos ouvintes, não só das rádios parceiras, mas também da Rádio Top Gospel. Eu zelo por isso, porque sem ouvintes não existiriam rádios, sem escola não existiria alunos, e sem alunos não existiriam aprendizados. E sem Jesus, com certeza não teríamos hoje a salvação espiritual completa, tá bom? Eu quero aqui já falar para vocês, ler rapidamente aqui, para a gente entrar na parte do devocional diário. Nota oficial, Rádio Top Gospel. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu, professor Mota, junto com o Ministério Tenda da Oração e toda a equipe da Rádio Top Gospel, venho comunicar aos nossos queridos ouvintes, amigos e rádios parceiras que estarei me afastando por um período parcial das atividades intensivas nas redes sociais e das programações ao vivo diárias. Esse afastamento não significa o encerramento dos trabalhos da Rádio Top Gospel. A Rádio Top Gospel continuará ativa no ar, levando a palavra de Deus, louvores e mensagens de fé para todos os nossos ouvintes. Neste momento, estaremos focados em uma grande missão evangelística, percorrer as 102 cidades do estado de Alagoas, levando o evangelho de Jesus Cristo aos postos de saúde, igrejas, comunidades e cidades, anunciando esperança, fé, amor e salvação através da palavra de Deus. A programação ao vivo passará a acontecer uma vez por semana, enquanto seguimos dessa missão missionária e evangelística que Deus colocou em nossos corações. Quero agradecer profundamente às rádios parceiras, aos ouvintes, aos amigos, aos irmãos em Cristo e a todos que caminham conosco
nesta obra tão importante. Cada oração, cada mensagem e cada apoio tem sido fundamentais para continuarmos levando o Evangelho. Seguimos firmes nesse propósito de Deus, crendo que ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A Rádio Top Gospel, o professor Mota e o Ministério Tenda da Oração permanece à disposição para qualquer esclarecimento. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, cada família e cada parceiro dessa caminhada. Atenciosamente, Rádio Top Gospel, Ministério da Oração, Tenda da Oração, Professor Mota e família. Eu quero, em nome de Jesus, já estar falando depois com as rádios parceiras no PV. O meu intuito é melhorar a estrutura física, a estrutura interna, os equipamentos da rádio, mas eu estou focado agora nessa missão de levar a palavra de Deus aos postos de saúde, como eu falei, e no momento não poderei ter mais tempo disponível intensivamente, como foi falado na nota, mas vou continuar postando uma vez por dia nas redes sociais os trabalhos das viagens e dessa grande missão que Deus colocou em meu coração. Faz um tempo que eu venho orando a Deus por essa oportunidade. Já estamos fazendo um trabalho nos postos de saúde, mas eu quero abranger, levando o Evangelho, assim como a Bíblia Sagrada fala, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sou um homem muito de estar nos guetos, nas favelas, morei no Rio de Janeiro, preguei a palavra no Rio de Janeiro quando eu fui, preguei a palavra em Santa Catarina, preguei a palavra 9 anos em Mar Vermelho, Alagoas, mas gosto muito do contato físico. Por isso que os nossos parceiros e rádios, logo, está recebendo o professor Mota in loco, presencial, aí nos estúdios de vocês. Nós estamos trabalhando para fazer uma vez por ano uma viagem missionária, com aquela moto, a pé, de cavalo, ou até pelas redes sociais. O importante é não perder o foco que é a palavra de Deus. Eu, em minha criatividade e também pela inteligência artificial, criei esse louvor das redes sociais. E hoje o tema não é diferente, é sobre isso, redes sociais. Como é que está a sua rede social? Como é que está o seu posicionamento com os irmãos das redes sociais? Como é que está no seu WhatsApp? Você está respondendo os seus ouvintes? Porque precisa de tempo para responder e para ouvir muitas pessoas. E aí eu vou ler para vocês na íntegra aqui essa missão que o professor Mota está falando para vocês dentro da Bíblia Sagrada, agradecendo a cada um de vocês que estão aí no WhatsApp, que estão trabalhando conosco. Vocês não vão ficar de fora do projeto. Talvez no momento eu vou conversar com vocês aí no PV do projeto que vai ser mais abrangente para todos vocês. E eu brinco sempre com o Júlio César, um parceiro, um amigo, um irmão, assim como o pastor Rogério, Cairós, Cícera, mas tem muita intimidade com meu irmão Júlio César, de que vai cair um salzinho para todos nós. Então, no momento, a gente vai se desconectar, mas não vai se desconectar da palavra de Deus, tá bom? Eu vou explicar depois para vocês, quem quiser, lá no PV, para a gente estar fazendo esse compartilhamento. E a partir das 18 horas de sexta-feira, 2 dias estarei em propósito e oração por esse projeto. Vou estar fora das redes sociais, vou desligar o WhatsApp e vou estar, em nome de Jesus, fazendo
esse jejum vai ser difícil, porque gosto de comer bastante, viu, Júlio César? Um canela amarela, um cuscuz coringa. Eu vou tentar fazer só com água 48 horas. Se não der, eu peço perdão a Deus. E ele diz, come um pouquinho aí, professor Mota, porque eu vou tentar fazer 48 horas, mas o meu coração sempre aberto para Deus, eu não ando me prendendo para Deus nesse sentido, tá bom? Então, junto com vocês, a partir das 18 horas de sexta-feira, estarei fora das redes sociais. A rádio vai estar conectada, sim, mas nós vamos conversar com vocês sobre a parceria no momento lá no WhatsApp, tá bom? Vamos então ao tema redes sociais. Isso me chamou a atenção, pessoal, de uma postagem que eu fiz. Eu não vou falar o nome da pessoa, e ela postou lá a foto de um militar que tinha falecido, que era seu primo, e eu correndo lá na correria, coloquei maravilha. Mas eu coloquei maravilha pensando, reportando a mim das forças especiais, do exército, da polícia que eu servi. Mas não olhei que ela estava colocando que o primo dela tinha falecido. E aí eu fui lá rapidamente. Isso aqui é só para vocês verem como é as redes sociais na correria da gente. Muitas vezes a gente fica no automático, a gente não responde mais às pessoas, a gente coloca filtro, coloca aquela capa no celular, e a gente correndo, a gente só visualiza a primeira mensagem do dia. Dica do professor Mota, não deixe ninguém na primeira mensagem no vácuo. Eu sei que às vezes eu sou excessivo em algumas mensagens, mas a primeira mensagem do dia, não deixa ninguém sem resposta. Bota uma figurinha, dá um bom dia e depois continua a tua vida. Então eu fui muito sensibilizado por essa postagem, e aí veio à tona também esse louvor, falando sobre as redes sociais, e o tema é esse, redes sociais. Você está sendo luz ou treva nas redes sociais? Essa pergunta você tem que fazer para você. Não sou eu que tenho que responder. Eu fui tocado por essa postagem que eu fiz, com uma simples palavra, maravilha. E quando a pessoa falou no zap, eu fui correndo lá, apaguei a mensagem, pedi perdão a Deus e pedi perdão a essa abençoada. E ela disse, não, Mota, tudo bem. Ainda bem que ninguém tinha visto, né? Porque é muita correria e as pessoas também sabem de que é muita correria mesmo. Quem tem suas redes sociais, tenha muito cuidado para não estar cometendo esse deslize. E eu glorifico o nome santo de Jesus para a honra e glória de Jesus. Então o tema é esse, redes sociais. Você está sendo treva ou luz para as pessoas que você está pregando nas redes sociais? Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa abençoado pela Rádio Top Gospel. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e necessário, redes sociais. Luz ou trevas? Como um cristão deve agir nesse mundo digital tão acelerado, tão confuso e muitas vezes tão carregado de ódio, aparência e engano? Vamos buscar discernimento na palavra de Deus junto? Então, hoje muita gente usa a internet para, muitas pessoas, para não generalizar, humilhar, atacar, mentir, se exibir, competir, espalhar ódio por aí, nos debates, principalmente nos debates políticos partidários. E esse ano é o ano par, e nós sabemos que todo ano par tem a questão da eleição. Mas Jesus já falava sobre isso há milhares e milhares de anos, lá em Mateus 12:34.
A boca fala do que está cheio o coração. Hoje, podemos dizer o que a pessoa publica revela o que existe dentro dela. Quem está cheio de paz, transmite paz. Quem está cheio de ódio, transmite raiva, espalhando confusão, intriga e tudo mais. E é isso que o inimigo de nossas almas adora. Isso é um prato cheio para esse cidadão aí, que eu não quero e não dou ibope para ele. Nem tudo que aparece é verdade nas redes sociais. As redes sociais criaram um mundo de aparência. Muitos sorriem na foto e choram escondido nas suas noites traiçoeiras, nas caladas da noite, dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Eu prego a palavra, eu tenho uma rádio, eu tenho um canal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é que está acontecendo comigo? Lá em 1 Samuel 16, 7 diz: o homem vê a aparência, porém o Senhor vê nossos corações. Deus não olha curtidas, Deus não olha status, stories, Ele olha o nosso caráter. Por isso que fiquei muito sensível com essa postagem minha, e foi o momento que veio a calhar para eu diminuir mais as minhas intensidades nas redes sociais. Deus não olha curtidas, Deus olha o caráter. Foi assim com o rei Davi, quando o profeta chegou na sua casa e disse: ei, eu vim aqui ungir um dos seus filhos, Jessé. E ele diz: está aqui, tantos filhos maravilhosos, robustos, com cabelos assim que nem o professor Mota, com um físico atlético que nem o professor Mota. E aí o profeta Samuel olhou para um lado, olhou para o outro, mas está faltando um dos seus filhos. Cadê o seu filho? Ele disse: está lá no pasto com as ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas é aqueles animais na época que tinha uma pata quebrada, ninguém queria cuidar, tinha problema de alimento. Assim é como Deus trata a gente, como ovelhas. E eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês e dizer sempre de que o amor de Jesus Cristo em nossas vidas, na minha vida, ela vai além de uma aparência, de uma foto linda, de um filtro nas redes sociais. O cristão precisa ter discernimento. Vivemos dias onde o errado virou moda e o certo virou motivo de zombaria. Quantos não zombam do professor Mota nas redes sociais? Quantos não deixaram de vir o perfil aqui no Facebook? E, pasme, até semeadores das rádios não queriam mais negócio comigo, porque eu não andava pregando mentira, eu não ando pregando mentira, eu não ando preocupado com certas situações artificiais. Vivemos nesse mundo onde o certo é o errado e o errado é certo. Mas eu prefiro continuar falando a verdade de Cristo para os meus irmãos e para aqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chama bem e ao bem chama mal. Está tudo escrito aí. É preciso discernir o que edifica, o que destrói, o que aproxima de Deus e o que afasta da presença de Deus. Muitas vezes a gente acha que de tanto pregar a palavra nos púlpitos, nos microfones, com os paletós de preto, azul marinho, branco, com aquela eloquência, e a gente muitas vezes está com a alma insaciável. Eu digo isso para o professor Mota. Quantas noites traiçoeiras, quantas noites escuras eu passei aqui na tenda da oração, curando um divórcio,
curando uma pessoa que não veio mais no meu WhatsApp, curando uma pessoa do DNA que nunca mais mandou mensagem para mim. E hoje eu sou feliz porque eu compreendi de que a aparência, mensagem ou até uma boa estrutura na sua casa não sacia aquela alma que muitas vezes está chorando por dentro. Aquilo que entra na mente influencia a alma. Muito cuidado com os seus irmãos e irmãs nas redes sociais e no próprio WhatsApp. Tem pessoa destilando veneno através de uma figurinha, através de uma postagem, através de uma reclamação. E nós sabemos daquele povo lá no Egito que saiu e continuou olhando para trás. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, porque lá em Meribá, Deus pediu para ele falar com a rocha. E ele toca na rocha 2 vezes, com raiva, cheio de murmuração daquele povo. E aí Deus não é menino, ele usa menino, mas não é menino. E disse: Moisés, eu quero conversar contigo. Se fosse comigo, ele dizia: professor Mota, eu vou puxar os teus cabelos. E aí ele diz: Moisés, tu lembra de Meribá, aonde eu pedi para você tocar na rocha, falar com a rocha, perdão, e não tocar? Mas Deus, o Senhor deu água para todo mundo. Isso mesmo, porque eu esperei o momento agora, Moisés, para dizer para ti que nem você e nem essa geração murmurenta entra na terra prometida. E aí eu faço um paradoxo, eu faço uma conexão, eu faço aqui um paralelo que Moisés ali morreu espiritualmente falando. 120 anos de idade, 80 anos sendo preparado por Deus. E nem aquela geração entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso o momento certo para se retirar de uma situação e avançar em outra caminhada. Deus vinha falando comigo direto, todos os dias. Professor Mota, está na hora do senhor abraçar a sua missão, que é rodar com essa moto, de pé, a cavalo, de todos os jeitos, pregando a palavra de Deus, saindo do comodismo, professor Mota. Lembra de Elias na caverna? Muita gente, às vezes, a gente se acomoda, uma cadeira confortável, uma rádio estruturada, uma família linda, um ministério lindo, e a gente não quer mais atravessar a rua para dar um bom dia para aquelas pessoas. A gente não quer nem abraçar a mãe, o pai, o irmão que está bem pertinho de nós. E eu fui impactado, em nome de Jesus. Eu vou passar um pouquinho do horário hoje, me perdoe aí as rádios que estão conectadas, somente para entregar essa mensagem por completo. E aquilo que a mente influencia a alma está pegando. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, nisso pensai e fazei. Se alimentarmos somente da violência física ou a violência também falada, a pornografia, a fofoca, a inveja, a contenda, isso vai afetar nosso espírito, nossa mente, nossa alma. E é isso que o inimigo está falando nos corredores, nos status, nos stories. Eu não compartilho, eu não me inscrevo em canais que não estão edificando as pessoas com a palavra. Eu sigo o pastor Hernandes Dias, eu sigo outros pastores aí, eu gosto muito da pregação do pastor Rogério, com toda a verdade, quando ele está centrado ali na palavra. E eu faço um apelo aos irmãos que vão continuar nas redes sociais. Coloque mais palavra, coloque menos louvores.
dê evidência para a palavra, pelo menos 30 minutos no seu devocional. Responda às pessoas sim, mas que a palavra precisa ser levada adiante. Isso é essencial, é fundamental numa rádio 100% evangélica, em qualquer segmento das redes sociais. O crente precisa ser luz também da internet. E eu faço a pergunta que o pastor já riu tanto aqui no WhatsApp. Você é crente ou cristão? Você está sendo luz ou treva nas redes sociais? Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Ser luz nas redes sociais é compartilhar a esperança, evitar discussões inúteis, não espalhar fake news, usar palavras de sabedoria, evangelizar, levar a paz para todas essas pessoas de forma imparcial. É essa a missão de cada um de nós. Eu estava esperando esse momento para entregar essa mensagem completa. Daqui a pouquinho a gente encerra o devocional diário. A partir de segunda-feira, talvez não tenha devocional diário todos os dias. Estarei visitando os hospitais, as favelas, as cadeias, os postos de saúde durante a manhã, que à tarde estarei trabalhando. E à noite vou tirar um tempo para fazer faculdade, uma de teologia, outra de tecnologia da informação, para justamente trazer uma palavra para edificar todos nós. O perigo do vício digital. Eu quero chamar a atenção para você que está acomodado nas redes sociais, você que está acomodado no seu WhatsApp, achando que muitas vezes está abafando e está sendo abafado. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, para muitas pessoas passam horas no celular e poucos minutos na presença de Deus. Não fazem mais uma leitura na Bíblia física, não faz mais um curso de capacitação, não vai mais visitar os irmãos e irmãs, porque o trabalho secular já é grande demais. As redes sociais ocupam espaço em nossas vidas e a gente acha que está fazendo bem. E muitas vezes, claro que não está fazendo mal, mas está envenenando a nossa mente, o nosso coração com essas coisas do inimigo. A internet é linda, a tecnologia é maravilhosa, por isso que eu quero aprender mais num curso de TI, Tecnologia da Informação, uma faculdade, para esparramar o evangelho com racionalidade e também com limite nas redes sociais. Eu quero abraçar vocês todos nesse projeto. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, escrevendo ali cartas aos Coríntios, aonde ele foi preso, foi muitas vezes hostilizado, mas ele aproveitou toda a guarda pretoriana para pregar o evangelho de Cristo quando estava algemado, todos os dias com um soldado diferente. Nós podemos fazer muito mais fora das redes sociais também, mas é preciso você ter um tempo com Deus e fazer essa oração para que Deus toque. Você tem os seus compromissos, você tem a sua rádio, continue, logo, logo estarei. Se alguém tiver coragem de me convidar para estar participando uma vez por semana de um programa ao vivo, para levar essa mensagem de Cristo. Tem que ter coragem, viu, Júlio César, para convidar o professor Mota. Muitos me convidaram lá atrás, e quando eu levei a mensagem, eles disseram: professor Mota, não tem mais espaço para você. Não disseram com essas palavras. E eu amo essas pessoas em Cristo Jesus, porque muitos estão cegos espirituais, envenenados, justamente por esse campo, que é um campo minado, que é as redes sociais. O celular não pode ocupar
o lugar da oração, da comunhão, do perdão, da leitura bíblica e do amor verdadeiro de Cristo. E isso está acontecendo com muitas pessoas. Reflexão final. Eu quero abraçar a cada um de vocês e dizer muito obrigado por esse tempo que a gente passou junto nas redes parceiras, nas rádios webs. Continue fazendo parceria com aqueles 3 crivos que eu mandei para vocês, e vou mandar o modelo do contrato para vocês. Primeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo crivo, aqui não tem postagem nas minhas redes sociais de política partidária. Eu também não quero na Rádio Top Gospel nenhum entrevistado, nenhum entrevistador no momento que está retransmitindo, falando de política partidária. E terceiro crivo, que muitos, correndo, não perceberam da parceria recíproca com o professor Mota. Compartilhar nas redes sociais o link da rádio parceira. E eu ia estar alinhando tudo isso, mas agora o projeto vai mudar totalmente o crivo nesse sentido. E eu quero encerrar aqui dizendo para vocês, as redes sociais podem ser uma bênção ou uma armadilha do inimigo em nossas vidas. Tudo depende de como usamos. O cristão precisa pedir sabedoria a Deus para não se perder em um mundo de aparência, vaidade e confusão. Em tempos de trevas digitais, Deus continua procurando homens e mulheres que sejam luz. Eu quero encerrar aqui com oração e dizendo mais uma vez, depois eu respondo todos vocês aí no WhatsApp, que Deus abençoe cada convite da Rádio Top Gospel e cada ouvinte da Rádio Top Gospel. Que o Senhor dê discernimento espiritual para usarmos as redes sociais com sabedoria, com amor e verdade. Fique na paz do Senhor Jesus. Oferecimento, Rede Top Gospel, Ministério Tenda da Oração, Professor Mota e família. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu passei um pouquinho aí para completar o raciocínio. Quero abraçar agora a cada rádio parceira que esteja conosco até agora o momento. Rádio Renovo de São Paulo, o meu querido, que eu aprendi a gostar dele da forma que ele é. Pastor Rogério Batista, Deus abençoe, um guerreiro de luz. Eu estou muito sensível aqui porque sempre eu digo que não vou chorar no final. Mas eu aprendi a amar o pastor Rogério Batista. Eu aprendi a amar a irmã Cícera do jeito dela. Eu aprendi a amar o Cairós do jeito que ele é. Eu aprendi a amar o Júlio César do jeito que ele é. Eu aprendo a amar e aprendi a amar Canta Brasil conosco, Neide Melo, já 1 ano e 6 meses, com aquela pessoa guerreira, uma pessoa amiga. Eu também aprendo a amar o nosso irmão, que talvez não esteja ouvindo, que está no caminhão, é o Sidney. Sidney, com toda a brincadeira dele, eu aprendi a amar o Sidney. O pastor Sidney, o locutor Sidney, a Rádio Sumaré Gospel. Eu encerro aqui, orando por você e família. Eu encerro aqui esse devocional, emocionado, carnal e espiritual, de que é preciso a gente arregaçar as mangas e sair um pouco das redes sociais e partir para cima, pregando o Evangelho de Cristo, porque o tempo é remido, amanhã não dá mais tempo, talvez tenha só uma placa lá no cemitério. Eu não estou profetizando a morte física do professor Mota, aqui jaz uma plaquinha bem pequenininha do professor Mota, aqui jaz o perdão,
aqui jaz o amor, aqui jaz aquilo que eu deixei de falar para o meu irmão hoje. Aqui jaz projetos lindos e maravilhosos, mas só nas ideias. Então eu peço a vocês, quando tiver vontade de abraçar, de amar, de falar que ama a pessoa em Cristo Jesus, não perca tempo, não coloque trancaduras, porque eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu estou aprendendo a liberar perdão. Eu estou aprendendo com os meus irmãos aqui na tenda da oração que vai ser aberta. Eu estou aprendendo. Deus está preparando a gente para um dia partir dessa terra. Eu quero orar por você, orar pela sua família, orar pelas rádios parceiras, orar pelos futuros projetos que virão, orar pelas futuras parcerias de outro formato. Eu quero orar pela vida de cada ouvinte e dizer para vocês dos painéis da Rádio Top Gospel, a Finlândia que está conosco, Good Morning. Eu quero orar por São Paulo, capital, que está conosco, Paraná, Maringá, através da irmã, uma guerreira de luz, Marlene Gonçalves. Eu quero orar pelo Rio Grande do Norte, através da irmã Cícera. Eu quero orar por Arapiraca, Alagoas. Eu quero orar por Goiás, Anápolis. Eu quero orar para que a gente continue pregando a palavra de Deus, seja nas redes sociais, seja nas rádios, mas com intensividade, pessoalmente, em loco. A pandemia já acabou, mas está continuando a pandemia digital, a pandemia do crente ou cristão que está frio, que esfriou o amor de Jesus Cristo na vida dele. Olha, lá em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu quero orar por você, nesse momento, um momento ímpar na minha vida, aonde terá uma transformação não só física, mas uma transformação espiritual. Eu quero dizer para vocês de que o professor Mota vai estar no WhatsApp, tirando esse propósito meu. A partir de 18 horas do domingo estarei disponível e até amanhã às 6 da tarde. Senhor maravilhoso Deus, Tu que és tão poderoso, que transforma e está transformando a minha vida espiritual. Alcança todos esses projetos dessas rádios webs, dessas rádios parceiras. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe das nossas necessidades. Se a graça é favor imerecida, Senhor, ela se aperfeiçoa em nós quando sofremos o que merecemos para desfrutar o que não merecemos. É uma fase do Aureliano JC. Olha que legal, Aureliano JC, em homenagem aí ao JC. Pai, dai-nos a Tua graça, ela já nos basta, em nome de Jesus. Mais um beijo no teu coração. Eu quero liberar perdão para algumas pessoas que eu fui tão intensivo, deixando dicas, e muitas vezes eu atrapalhei o processo com essas pessoas. Me perdoe a todos vocês. Professor Mota não guarda mágoa, não tem rancor, e tem algumas situações que Deus está trabalhando. Eu quero abraçar a cada ouvinte, especialmente a cada ouvinte que está ligado e vai continuar ligado na Rádio Top Gospel. Um abraço, um beijo no coração, um abraço virtual do professor Mota. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele cura, Ele salva, Ele liberta e Ele transforma.